Olá, tudo bem? Meu nome é Eliesley Silva do Nascimento, eu sou advogado, professor em Direito Administrativo e Contratos Empresariais. Estou aqui para lançar uma série de 3 vídeos que nós vamos chamar assim de esquemas de direito administrativo. Nós vamos trabalhar nessa série de 3 vídeos 2 assuntos muito importantes, assuntos que caem em quase todos os concursos públicos. E se porventura algum desses assuntos não estiver no seu edital do concurso que você está estudando agora, você pode ter certeza que cedo ou tarde você vai encontrar esses assuntos, que são atos administrativos. Nós vamos gravar 2 vídeos sobre atos administrativos. No primeiro vídeo eu vou falar sobre anulação e convalidação. Muita gente costuma confundir esses 2 conceitos e nós vamos destrinchá-los aqui para você. No segundo vídeo nós vamos trabalhar classificação, espécies de atos administrativos, que é um assunto que muita gente não estuda, acha que não vai cair na prova e acaba sendo surpreendido pelo examinador. E o terceiro assunto é um assunto que é temido por muitos candidatos, é o assunto de licitações públicas. Nós vamos falar bastante sobre licitações públicas. E o que é muito interessante, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, é que ao idealizar esses vídeos eu tive assim uma grande sacada. Eu comecei a pensar, poxa, ao longo do período que eu estudei para concurso, eu não sei se você sabe, mas eu estudei para muitos concursos e eu fui reprovado em muitos concursos. E em determinado momento eu pensei assim, ora, alguma coisa eu estou fazendo errado que está me impedindo de ser aprovado. E nisso eu fiz uma série de ajustes e um dos ajustes mais importantes que eu fiz foi sintetizar todo o conteúdo que eu absorvia nos livros, nas leis, enfim, no meu aparato teórico de estudos, eu então trouxe esses assuntos para esquemas de resumo de conteúdo, esquemas mentais, mapas mentais, tabelas, quadros esquemáticos, enfim, eu aprendi a fazer esquemas. E depois eu acabei sendo aprovado em concursos públicos, que isso deu muito certo para mim. Eu fui aprovado em concursos mais simples e depois eu fui galgando novos degraus e hoje eu sou servidor da Câmara dos Deputados. Eu posso dizer que grande parte do sucesso que eu obtive no mundo dos concursos é por conta dos esquemas que eu fiz ao estudar. Por fim, na época que eu já estava, digamos assim, um concurseiro profissional, eu já não pegava mais os livros, eu ficava só lendo os meus esquemas e fazendo questões de prova. Muito bem. E aí depois eu passei em concurso, me tornei servidor, resolvi dar aula e eu sempre usava os esquemas mentais. Resolvi escrever livros aqui, um curso de Direito Administrativo, que tem mais de 200 esquemas mentais. E de repente, ao pensar em gravar essa série, eu tive assim uma ideia, poxa, como não? Esquemas mentais faz parte da minha trajetória esse tempo todo e eu nunca ensinei para os meus alunos como fazer esquemas mentais. Então, nessa série, além de aprender direito administrativo, os assuntos que eu já mencionei, você vai aprender a fazer esquemas mentais. No primeiro vídeo nós vamos trabalhar tabelas comparativas. No segundo vídeo nós vamos trabalhar mapas mentais. E no terceiro vídeo eu vou trabalhar com vocês um fluxograma. Veja, eu vou trabalhar 3 esquemas mentais, mas na verdade eu usava 7 esquemas mentais, que eu chamo assim esquemas matadores, que foram responsáveis por alavancar os meus resultados. Então a partir de hoje você vai ter a grande oportunidade de conhecer 3 dos esquemas mentais que eu utilizava quando eu estudei para concurso. E aí, olha que interessante, depois que você aprender esses esquemas mentais, isso não vai ficar limitado ao direito administrativo. Na verdade, eu não vou apresentar um esquema mental e você vai guardar e vai passar a usá-lo. Pelo contrário, eu vou ensinar você a fazer o esquema mental. E aí você vai poder fazer isso com o direito constitucional, com qualquer outra disciplina que seja assim basicamente teórica. Você vai poder fazer os seus próprios esquemas mentais. E aí, você está preparado para começar comigo nessa série de 3 vídeos que podem assim, digamos, ampliar os seus resultados de uma forma que você nunca parou e pensou que pudesse ampliar? Muito bem, então vamos lá. O primeiro vídeo, como eu disse, nós vamos trabalhar diferenças entre anulação e convalidação dos atos administrativos. Venha comigo. Anulação, o que é? A extinção de um ato administrativo que apresenta alguma ilegalidade. Logo, qual é o objeto do ato que eu vou anular? É o ato ilícito. Só pode ser anulado o ato ilícito. Qual é o fundamento da anulação? O fundamento básico não é o único, mas é o básico, é o princípio da legalidade. Se o princípio da legalidade diz que a administração só pode fazer o que a lei prevê, logo, se ela faz algo que a lei não prevê, ela comete um ato ilícito. E esse ato deve ser retirado do mundo jurídico. Quem tem competência para efetuar a anulação? Tanto a administração pública, ela pode anular os seus próprios atos. Isso a gente diz com base no princípio da autotutela, do autocontrole que a administração tem sobre os próprios atos,
E também o judiciário pode anular os atos administrativos, porque a nossa Constituição diz que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário a lesão ou ameaça a direito. Portanto, qualquer conflito jurídico que for levado ao judiciário receberá a devida apreciação. Se esse conflito jurídico envolve um ato administrativo, isto é, se alguém quer dizer que um ato administrativo é ilícito e submete essa questão ao juiz, o juiz pode, sob esse aspecto da legalidade, emitir o juízo afirmando que o ato é ilícito e, portanto, tem que ser anulado, ok? Aí você pergunta, professor, a anulação ela é obrigatória, ela é um ato vinculado, ela deve acontecer ou ela é um ato discricionário que pode ou não acontecer? Eu te respondo dizendo o seguinte, depende do defeito que o ato apresenta. Existem ilegalidades graves e existem ilegalidades leves. Quando a ilegalidade é grave, não tem como consertar o ato. Não há como reparar esse defeito. Seria um carro que se envolve numa batida e fica com perda total. Não tem como recuperar, levar para a lanternagem. Você tem que pegar esse carro e mandar para o ferro velho. Ou seja, o carro morre, coloquemos assim. Então, o ato administrativo que tem ilícitos graves, ele precisa ser anulado. Então, ele deve ser anulado. Logo, nesse caso, a anulação é um ato vinculado. Agora, quando o ato apresenta defeitos leves, é um pneuzinho que furou, um para-choque que arranhou, você não precisa, obviamente, matar o carro, não precisa colocar no ferro velho. Você pode corrigir aquele pequeno defeito. Então, quando o ilícito que se encontra no ato administrativo é um ilícito leve, a administração, então, teria aí um poder discricionário de decidir entre anular, isto é, extinguir o ato, retirá-lo do mundo jurídico, ou poderia convalidar o ato, que é corrigir aquele pequeno defeito de forma que o ato fique mantido, ok? Então, a anulação, ela pode ser um ato vinculado quando ela incide sobre um ato que tem ilícito grave. Mas a anulação pode ser discricionária se ela incidir sobre um ato que tem um ilícito leve. Guarde no seu coração. Ou eu vou anular, ou eu vou convalidar. Se o ilícito é leve, só tenho dois caminhos. Anular, que é extinguir, ou convalidar, que é corrigir. Eu não tenho a possibilidade de não fazer uma das duas coisas, porque eu não posso tolerar a ilegalidade. Ou eu corrijo, ou eu extingo aquela ilegalidade. Lembrando que daqui a pouco eu falo de convalidação, tá bom? Muito bem. Quais são os efeitos da anulação? Quando eu anulo, um ato administrativo foi praticado, ele produziu efeitos 3 meses, mas esses efeitos são ilícitos, porque o ato é ilícito. Então eu resolvo anular. Como é que fica a questão dos efeitos? A anulação, ela tem que produzir efeitos retroativos, ou seja, eu tenho que voltar à data em que eu pratiquei o ato e eu tenho que desfazer todos os efeitos jurídicos que aquele ato ilícito produziu ao longo do caminho. Seria mais ou menos assim, se a pessoa foi multada de um modo abusivo, aqui no Distrito Federal, em certo momento alguém disse assim, surgiu uma matéria jornalística afirmando que o Detran teria emitido multa para motoqueiros. Qual a infração que eles alegavam que os motoqueiros tinham cometido? Não usavam cinto de segurança. Aí você veja, como é que pode o motoqueiro ser punido por não usar cinto de segurança? É uma multa bizarra. Mas vamos imaginar que o Detran não tenha percebido esse erro, um erro de comunicação, de dados, de sistema, etc. E durante 3 meses, várias pessoas foram penalizadas, obtiveram pontos na carteira, alguns até tiveram que pagar essas multas, etc. Se for daí 3 meses essas multas são anuladas, o efeito da anulação é um efeito retroativo, ou seja, tem que ir lá na origem e todas as consequências jurídicas dessas multas devem ser desfeitas. Pontos na carteira que foram colocados devem ser desfeitos. Se alguém teve a carteira cassada, porque com esses últimos pontos ela atingiu aquele limite máximo e teve a carteira cassada, a cassação deve ser revertida. Isto é, qualquer consequência advinda daquele ato ilícito deve ser retirada do mundo jurídico. Por isso que a gente diz que o efeito da anulação é ex tunc, que é uma palavra em latim que diz efeitos retroativos. Eu vou à origem e desfaço desde então, ok? Por fim, é importante você lembrar que na anulação, embora a administração tenha o dever de anular um ato, principalmente o ato que tem ilícito grave, há limites à anulação. Há casos em que a administração não vai poder anular. Temos 2 limites e eu gostaria de falar com você sobre esses 2 limites. O primeiro limite é o seguinte: há atos ilícitos que geram efeitos favoráveis. Por exemplo, um servidor, ele em determinado mês, ele recebeu R$500 a mais de gratificação. Veja, se esse servidor estiver de boa fé, isto é, numa ocasião em que esses R$500 a mais não possam ser identificados, vamos imaginar que o servidor foi um mês em que ele tirou férias, recebeu a gratificação natalina, que é o 13º, então a remuneração dele cresceu absurdamente. E por conta disso, naquele mês ele passou a receber R$500 a mais, ou seja, que ele não tinha direito. É um ato ilícito
é um ato favorável, porque eu estou dando um acréscimo de patrimônio para esse servidor, e vamos imaginar que ele esteja de boa fé, ou seja, que ele não consiga perceber que aqueles R$ 500 são indevidos, porque como a remuneração dele naquele mês foi maior, ele talvez não tivesse como calcular em quanto ela seria maior. Portanto, é um ato ilícito, é um ato favorável, e o destinatário do ato está de boa fé. Bem, o que o artigo 54 da Lei 9784 determina nesse caso? Que, contado da prática desse ato, dessa gratificação que ele recebeu a maior, a administração ela tem 5 anos para descobrir que ela cometeu esse erro e anular. O que é anular? É corrigir o defeito para que ele não receba mais aquela gratificação em valor superior. Se ela não fizer isso em 5 anos, ela vai decair do direito de anular. O que significa isso? Ela perde o direito de anular e aquele ato que favoreceu aquele servidor vai ser mantido em definitivo, ou seja, ela não vai poder mais alterar aquela situação. Portanto, isso é um limite à anulação. Em regra, ouça, os atos administrativos podem ser anulados a qualquer tempo, mas nesse caso específico, em que o ato é favorável a quem está de boa fé, o prazo para anulação é de 5 anos. Se a administração não anular em 5 anos, ela perde o direito de anular, ela decai do direito de anular. Essa é a primeira limitação. A segunda limitação é aquele caso em que, às vezes, o ato já está há muito tempo vigorando e anular esse ato pode produzir mais prejuízo do que manter. Por exemplo, o governo de um determinado estado resolveu lançar um programa habitacional. Lançou o programa, houve interessados, construíram-se casas, as pessoas estão morando. E construiu-se ali uma cidade de 3 mil habitantes nesse programa habitacional. Alguns anos depois, descobrem que aqueles terrenos que foram usados para o programa habitacional não eram do estado, eram da União, ou seja, o governador lançou um programa habitacional num terreno da União, ou seja, ele fez graça com um terreno alheio. Nesse caso, veja, a cidade já está construída, as pessoas estão morando, não faz sentido mais anular, porque anular, no caso, o programa habitacional, ou seja, voltar ao status quo ante, ou seja, vamos desfazer todo o programa e devolver a área à União, nesse caso vai produzir muito mais prejuízo do que vantagem. Então, nesse caso, a anulação estaria impedida. É o caso da teoria do fato consumado. Há situações que, quando se consumam, já era. Elas não podem ser mais modificadas, porque muitas vezes modificá-las vai trazer mais prejuízo do que você mantê-las. Ok? Então, ficou bem claro sobre a anulação? Agora eu falo sobre convalidação. Isto é, quando o ato tem defeitos leves, a administração, ao invés de anular, pode resolver convalidar. E o que é convalidar? É corrigir esses defeitos leves. É reparar esse defeito para que o ato não seja extinto, para que ele seja mantido, para que ele permaneça no mundo jurídico. Ok? Qual é o fundamento da convalidação? Eu diria que o fundamento da convalidação é o próprio mérito administrativo, porque em alguns casos a administração ela entende que não é conveniente nem oportuno a anulação. Ela vai entender que é melhor a convalidação do ato administrativo. Quem tem competência para convalidar? Só a administração. Porque como a convalidação envolve a análise de mérito, só a administração pode convalidar o ato administrativo. O judiciário não tem competência para convalidar o ato administrativo. E a convalidação, a classificação, nós já falamos, é um ato discricionário, que a administração vai decidir ou não por ele conforme as circunstâncias do caso. Efeitos. Os efeitos da convalidação também são retroativos, porque se eu vou corrigir o defeito, eu tenho que corrigir o defeito desde a prática do ato. Eu tenho que desfazer as consequências que aquele defeito pequeno causou. Então, a convalidação produz efeitos retroativos. E, por fim, aí é o ponto que você precisa tomar muito cuidado, porque aqui é que a maioria dos candidatos erra as questões de prova. Limites à convalidação. O primeiro limite, a primeira situação que a administração não pode convalidar é quando o ato administrativo produz prejuízo ao interesse público ou danos a terceiro. Se aquele defeito leve produziu prejuízo ao interesse público, danos a terceiros, a administração não pode anular, ela tem de convalidar. O segundo limite é o seguinte: se o defeito é na competência, se o ato era para ser praticado por Paulo e não, ele foi praticado por Maria, então eu tenho um defeito na competência do ato. Então o que acontece? Se essa competência que Paulo tinha para praticar esse ato for exclusiva e Maria resolver, digamos assim, de intrometida realizá-lo, então vamos imaginar, vamos pegar um exemplo concreto para ficar mais fácil. Competência exclusiva do presidente da República é editar a medida provisória. Se um ministro de Estado edita uma medida provisória, não tem como convalidar, porque nesse caso o defeito está na competência e essa competência é exclusiva. A convalidação não vai acontecer.
certo? Agora, se a competência não é exclusiva, ou seja, eu estou tratando de um ato que não é competência exclusiva do presidente da República, que ele pode delegar para o ministro de Estado, e o presidente não delega, e mesmo assim o ministro faz, então esse ato é convalidável. Por quê? Porque, veja, o ministro de Estado não era competente. Se o presidente quisesse delegar essa competência, o ministro de Estado poderia exercer, mas não delegou. E mesmo assim o ministro exerceu. Como é que é possível fazer essa convalidação, então? Simples. Vamos imaginar que o ministro de Estado tenha demitido um servidor sem que o presidente tenha dado a ele essa delegação. Basta levar o processo ao presidente e falar: presidente, o ministro de Estado acabou entrando na sua área de competência e demitiu um servidor. O senhor concorda com a demissão? Se o ministro de Estado, se o presidente concordar com a demissão, ele ratifica aquela demissão. Isto é, eu corrijo aquele defeito na competência. Mas isso só foi possível porque a competência não é exclusiva, ok? Terceiro, vícios na forma. Se o vício é na forma do ato administrativo, para simplificar fica assim. Se a forma é essencial à validade do ato, ou seja, se a lei diz que um ato deve ser praticado por uma determinada forma e a administração não usa essa forma, então não tem como convalidar. O ato tem que ser anulado. Agora, se a lei não estabeleceu uma forma exata para a prática do ato, ou seja, se ela deixou de uma certa forma livre para que o agente público escolhesse, e o agente não escolhe a melhor forma, a forma mais adequada, é possível corrigir? Sim. Nesse caso, você vai adotar a forma que seja mais adequada. Então, a forma, quando ela não for essencial à validade do ato, ela pode ser corrigível. Eu posso convalidar defeitos também no objeto. Agora, eu quero muito cuidado. Isso aqui é objeto de muita controvérsia entre os autores. Alguns entendem que sim, outros que não. Para efeito de prova, em regra, a convalidação do objeto não é possível. Agora, se o examinador classificar o objeto em singular ou plurimo, professor, o que é objeto singular? Um ato que traz uma única providência. Por exemplo, a portaria que promoveu Tiago por tempo de serviço. É um ato com objeto singular. Qual providência? Promover por tempo de serviço. Objeto plurimo, duas ou mais providências. A portaria promoveu Tiago e Pedro por tempo de serviço. Eu tenho dois objetos. Veja, se no primeiro caso, vamos supor que Tiago não tenha tempo de serviço para ser promovido, e ele ainda assim é promovido, o defeito é no objeto. Como o objeto é singular, não tem como corrigir. Como é que eu vou corrigir isso? Pensa comigo. Ele não tinha tempo para ser promovido. Portanto, eu tenho que anular a promoção. Agora, imaginemos. Tiago e Pedro foram promovidos por tempo de serviço. E aí se descobre que Tiago não tinha tempo de serviço suficiente para ser promovido. Se eu anular essa portaria, tanto Tiago quanto Pedro serão atingidos. E não é o ideal, porque Pedro tinha tempo de serviço para ser promovido. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou retirar aquela parte da portaria que promovia Tiago e vou manter a promoção de Pedro. Ou seja, eu convalidei um vício no objeto plurimo, certo? Então, na prova, se o examinador se disser simplesmente o objeto pode ser convalidado, a questão está errada. Como regra, não. Agora, o objeto plurimo pode ser convalidado? Sim, ele pode ser convalidado, porque assim pensam alguns autores, como, por exemplo, o professor José dos Santos Carvalho Filho. Ok? E para fechar, quinta limitação. Defeitos, quando são na finalidade e no motivo do ato administrativo, não podem ser convalidados. E não importa que tipo de defeito, se é na finalidade, se é no motivo, não podem ser convalidados. Ok? Então, essas são as grandes questões que você precisa lembrar na sua prova sobre anulação e convalidação. Imaginemos que você não tenha assistido esse vídeo, você não tenha ouvido essa aula, visto essa aula. Imaginemos que você estivesse lendo isso num livro. Aí eu pergunto, como você poderia trazer esse conteúdo que você acabou de aprender para um esquema? Que você possa colocar no papel, possa colocar no computador, e você então, a partir daquele momento, não vai precisar mais recorrer ao livro, mas você vai ficar exclusivamente com o seu esquema. Como é que você faria isso? Eu te digo, você faria isso por meio de uma tabela comparativa. Porque eu trabalhei dois temas que têm semelhanças e distinções entre si. E na prova, o que o examinador tenta fazer? Ele tenta confundir as duas coisas. Então agora, você vai aprender comigo a fazer uma tabela comparativa. E eu vou te ensinar, além de fazer essa tabela comparativa, vamos fazer aqui ao vivo, eu vou te ensinar a usar tabela comparativas em vários outros esquemas que você porventura, vários outros conteúdos que você porventura esteja estudando. Vem comigo aqui, eu vou mostrar para vocês agora na tela. Muito bom, o que você está vendo aqui é uma tela em branco no Word. Dê preferência a fazer os seus esquemas de modo manuscrito, porque fazendo à mão você desenvolve melhor a área do seu cérebro que trabalha com a memorização.
Eu vou digitar apenas porque a gente precisa, digamos assim, de resolver isso em um tempo mais curto, então eu vou usar o recurso tecnológico que vai me facilitar. Bem, nós falamos sobre anulação e convalidação, portanto nós temos duas coisas a comparar. A primeira coluna da nossa tabela, ela vai conter os elementos que vão servir de parâmetro para comparação. Então, se eu tenho duas coisas a comparar, a primeira coluna não vai contar, então eu vou contar a primeira, a segunda coluna. Se eu tivesse três coisas a comparar, eu teria aqui uma quarta coluna. Se eu tivesse quatro coisas a comparar, uma quinta coluna e assim sucessivamente. Sempre você pensa isso. Você vai verificar quantas coisas você quer comparar e uma vez que você saiba essas coisas, você conta sempre uma linha a mais, porque a primeira ela não entra porque ela é o elemento de comparação. Então eu tenho aqui anulação, eu tenho aqui convalidação. Os elementos de comparação, óbvio que se você estuda por um livro organizado, um livro com uma preocupação didática boa, o autor vai fazer questão de fixar os pontos de comparação. Ele vai deixar muito claro cada ponto que ele estiver avaliando para possibilitar ao estudante entender exatamente em quais aspectos aquelas 2, 3, 4, 10 coisas que ele está comparando têm em comum ou em divergência. Bem, de modo geral, no nosso vídeo, na nossa explicação, eu destaquei o objeto, o fundamento, eu destaquei a competência, eu destaquei os efeitos, deixa eu só colocar os efeitos depois, eu destaquei a classificação, vamos criar mais uma linha, e eu destaquei os limites, ok? Muito bom. Então, basicamente, a intenção desse vídeo não é de fato agora trazer isso para o papel e dizer, olha, eu vou fazer uma coisa perfeita. A ideia aqui é fazer você entender como eu organizo a tabela. Eu vou organizar dessa forma. O que eu quero comparar eu coloco ao lado e os elementos de comparação, os pontos de comparação eu coloco aqui à esquerda. E aí, o que acontece? Anulação. Eu quero saber a diferença entre anulação e convalidação com relação ao objeto. Bem, eu sei que eu posso anular qualquer ato ilícito. Porém, ilícito, vamos corrigir aqui, ilícito, ok? Porém, para convalidar, eu só convido o ato ilícito com defeitos sanáveis, ou seja, defeitos leves, ok? Fundamento da convalidação, eu citei o princípio da legalidade. Já o fundamento da convalidação é o mérito administrativo, isto é, a ideia de que a administração pública vai analisar o caso concreto e verificar se é conveniente ou oportuno anular ou revogar. Competência para anular, nós sabemos, pode ser a própria administração pública no exercício de autotutela e o Poder Judiciário no exercício do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Já a convalidação, como envolve análise de mérito, somente a administração pública pode realizar. Veja que à medida que você vai estudando, você vai verificando uma característica da anulação e tenta buscar a característica correspondente na anulação, na convalidação. Todas as vezes que você estiver montando uma tabela comparativa, sempre que você encontrar um ponto importante numa coisa, você tem que buscar aquele mesmo ponto na outra coisa ou nas outras coisas para que a sua tabela fique bem completa. Bem, a anulação é ato vinculado quando se incide sobre defeitos insanáveis, ou seja, defeitos graves. E ato discricionário quando incide sobre atos que têm defeitos leves. Não é isso que estudamos? A convalidação, como ela sempre incide sobre atos que têm defeitos leves, aqui é ato discricionário, porque a administração pode ou não convalidar. Pode convalidar ou anular. Os efeitos ex tunc, retroativos, e nesse aspecto elas têm um ponto em comum, porque a convalidação também vai ser com efeito ex tunc, e os limites nós já tratamos, né? Aquele limite dos 5 anos de decadência para atos favoráveis com destinatários de boa fé e atos em que os prejuízos advindos da anulação superam os benefícios, ou seja, é melhor manter do que anular.
os limites da convalidação, lembra? Dano ao interesse público, contrário. Prejuízo ao interesse público. É a pressa inimiga da perfeição, como você pode ver. E danos a terceiros. Opa, saiu aqui da estrutura. Vamos colocar a estrutura de tópico novamente. Ótimo. Lembra? Outro limite, eu não posso anular se é convalidar, competência exclusiva, se é forma essencial, se é objeto singular e se é finalidade e motivo, não importa o defeito. Ok? Então veja, gente, essa é a nossa tabela, a tabela de comparação entre anulação e convalidação. Qual é a minha intenção? Fazer você entender como eu faço para comparar cada coisa. Eu coloco aquilo que eu quero comparar aqui na segunda linha adiante. Na primeira linha eu coloco os elementos de comparação e aqui eu venho e destaco os principais pontos. É óbvio que você faz esse esquema e você vai estudar. E à medida que você estiver estudando, vão surgir novas informações. Então, como você trabalha lá numa página, por exemplo, que você coloque, por exemplo, uma folha de papel, você pode colocar assim, ó, com layout de formato perdão, aqui, orientação, paisagem. Você pode, ao fazer isso, você pode criar um espaço na página para você ir fazendo complementos. Então a página, vamos supor que isso aqui seja a tua página manuscrita, à medida que você for apreendendo novas informações, você vai ampliando essa sua tabela, fazendo com que tudo que você aprendeu sobre diferenças entre anulação e convalidação conste nessa página, o que vai facilitar com certeza o teu aprendizado, o teu processo de memorização da matéria, ok? Então, gente, vamos lá, é isso. Eu estou sentindo que você com certeza vai ser muito ajudado e esse esquema que eu estou te apresentando pode ser, digamos assim, alavancar o teu desempenho nas provas de concurso. Poxa, que legal, você viu como essa tabela comparativa é algo que você se depara o tempo todo quando está estudando para concurso. O tempo todo você se depara com coisas que são, às vezes, tem pontos em comum, tem pontos de divergência, e isso em prova é um prato cheio para o examinador tentar te confundir, tentando pegar uma coisa que é de uma coisa, colocar outra coisa de outra coisa. Ficou legal isso, né? Mas é isso, ele pega uma coisa que é X e diz que é Y, uma coisa que é Y e diz que é X, e aí, se você faz a tabela comparativa, você vai ter uma figura mental que vai te prender, que vai fazer com que você não erre isso que você está estudando para a prova. Legal? Esse mapa, essa tabela que eu fiz agora, ela está disponível em PDF. Eu não sei se você recebeu, eu não sei como é que você chegou a esse vídeo, se você recebeu o vídeo, porque você já está cadastrado comigo no meu site e aproveitando de todos os conteúdos gratuitos que eu tenho disponibilizado. Às vezes você chegou a esse vídeo porque um amigo recomendou, porque você viu no Facebook, eu não sei. Mas o fato é o seguinte, que em algum lugar aqui na parte de baixo da tela deve ter um link, um botão que você pode clicar, se cadastrar para receber tanto esse arquivo em PDF como os próximos vídeos dessa nossa série. Eu não sei, talvez quando você venha assistir esse vídeo já tenhamos disponibilizado toda a série, ou talvez não, mas fique tranquilo, se você se cadastrar você vai receber todos os vídeos da série. Se você se cadastrar, você vai poder ter acesso a todo o material que eu tenho gratuito no meu site, para que você possa aprimorar os seus estudos em Direito Administrativo e principalmente compartilhar daquilo que eu aprendi para passar em concurso, que são os esquemas mentais, e poder aplicar na sua prova. Então eu gostaria de convidar você a se cadastrar no nosso site. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode me ajudar curtindo aí a página, fazendo um comentário, vai ser ótimo conversar com você, responder alguma dúvida. Enfim, a minha ideia é estar à sua disposição na internet para que você possa se aprimorar em Direito Administrativo e alcançar o seu objetivo, aquilo que você realmente quer. Então fica aí um grande abraço, seu professor Eliezer Silva do Nascimento.